Graça e paz a todos. A palavra de Deus nos diz aqui, no livro de Ezequiel, no capítulo 33, do versículo 6 ao 9, diz bem assim: Mas, se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, o atalaia é o homem de Deus, o homem e a mulher de Deus, que está levando a palavra do Senhor. Se o homem de Deus, que é o atalaia, que fala da palavra de Deus para o povo, aleluias. Mas se o atalaia vir que vem a espada vem para matar. E não tocar a trombeta, ou seja, não avisar o povo, ou seja, essa morte aqui é a morte espiritual. A pessoa que vai morrer no pecado. Ou seja, o homem de Deus tem que avisar o povo que ele está no pecado. Aquilo tem que ensinar sobre o pecado. O que ele está fazendo é certo ou não. Ensinar a palavra de Deus do jeito que é. Porque se ele não avisar, se ele não ensinar, a Bíblia diz bem assim: se não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, ou seja, uma alma daquela, se perder, este foi abatido na sua iniquidade, ou seja, ele morreu no pecado. Mas o seu sangue demandarei do atalaia. Ou seja, o sangue daquele pecador, daquela pessoa que morreu ali, vai ser cobrado do pregador, do pastor, do homem de Deus. Se ele vê uma pessoa morrer, se você aí que prega a palavra de Deus, vê uma pessoa se perdendo e você não falar, não avisar para ele, não falar nada, não. Quando essa pessoa se perder, o sangue dessa pessoa vai ser cobrado de você. Você que é o atalaia, que está levando a palavra aí. A salvação, ela não é só para você. Ela é para você e para os outros também. Aleluias. Deus não chamou você para ser salvo só você. É para ser salvo você e mais pessoas. Josué falou o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué não pensou só na salvação dele, não. Aleluias. Louvado é o Senhor. E diz mais a palavra de Deus: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia. Quando tem um homem de Deus em algum, todos os homens de Deus que estão espalhados por aí são os atalaia, que estão levando a palavra de Deus. Aqui agora mesmo, eu estou sendo um atalaia. Estou falando a palavra de Deus para você. Eu estou avisando, estou alertando. Se você tomar posse, você vai ser abençoado. Você, mulher, vai ser abençoada. Aleluias. Porque aqui não é eu que estou falando, aqui é a palavra de Deus que está falando. Aleluias. E diz mais: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, da boca de Deus. A Bíblia é a boca de Deus. A Bíblia aberta é Deus falando. Aleluias. E lhes darás aviso da minha parte. Dará aviso da minha parte. Ou seja, ensinar a palavra do Senhor. Avisar, alertar o povo para buscar a Deus, para aceitar o Senhor Jesus.
para largar a velha vida, morrer para esse mundo aí que é só ilusão. Isso aí não leva a nada, só leva ao lago de fogo. Tudo é engano isso aí. Essa falsa alegria do mundo. A alegria mesmo é com Deus. Com Deus é alegria. Aleluias. Aí a palavra de Deus diz mais: se eu disser ao perverso, o perverso certamente morrerás. Ou seja, se o perverso for avisado que naquele pecado que ele está, se ele continuar, ele vai morrer. Morrer eternamente. Não é só essa morte daqui física normal. Que daqui todo mundo vai passar. A não ser que vier o arrebatamento antes. Mas daqui todo mundo vai passar por essa morte aqui. Mas tá falando aqui dessa morte, é a morte espiritual, que é a perca da salvação. Aleluias. É a pior morte que tem. É a morte espiritual. É a pessoa estar longe de Deus. Essa é a pior morte. E tu, se eu disser ao perverso, o perverso certamente morrerás. E tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Ou seja, se você não falar de Deus para o teu próximo, e ele morrer aí pertinho de você, você conhece o caminho, você sabe do caminho, que é Jesus, você conhece a salvação, você não fala de Jesus para eles, e ele morrer, o sangue deles vai ser cobrado de você. Você é o atalaia. Aleluias. No versículo 9, Ezequiel 33, 9. Mas se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que dele se converta. Aleluias. E ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então, se você avisar ao perverso, você ensinar ele a palavra de Deus, e ele não quiser saber de jeito nenhum, ele não quiser se converter de jeito nenhum, a tua alma está livre. O sangue daquela pessoa, Deus não vai cobrar de você. Aleluias. Isso aqui é o dever do atalaia, dos que levam a palavra do Senhor. Aleluias. Em Ezequiel 33, no versículo 11, Deus diz bem assim: diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Quem está dizendo aqui é o próprio Deus. Aleluias. Não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Aleluias. Deus não tem prazer na morte do perverso, do pecador. Deus não tem prazer nele, na morte dele, não. Porque se ele morrer, Deus perde essa alma. Deus perde essa pessoa. Aleluias. Deus, ele quer, olha o que Deus diz ainda. Mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Deus quer que você viva. Deus, ele quer que você tenha vida eterna. Mas a escolha é sua. A escolha é nossa. Deus não pode tomar essa decisão por nós. A parte dele ele já fez. Ele entregou o seu Filho amado, Jesus Cristo, lá naquela cruz, para morrer por nós. Mas agora o direito de escolher a salvação é nossa. Não é mais de Deus. É nossa. É você que tem que tomar a decisão de escolher a Deus. Deus não vai obrigar ninguém a escolher Ele. Você tem que tomar
essa decisão. Você tem um livre-arbítrio de querer Deus ou não. Se você querer Deus, você vai viver. Ou seja, você vai ter a vida eterna. Aleluias. Oh, glórias. E ele diz mais: convertei-vos dos vossos maus caminhos. Deus diz 2 vezes aqui: convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Deus está falando conosco aqui agora. Nós somos a casa. Cada alma que se converte, que aceita Jesus, se torna um Israel. Um Israel verdadeiro. Aleluias. Deus, ele quer que você se converta. Mude de vida. Se você estava no pecado, largue o pecado. Se você estava fazendo coisas que desagradam a Deus, coisas injustas, pare. Deus, ele não quer te perder. Aleluias. E Deus diz mais: quando eu disser, Ezequiel 33, no versículo 13, diz bem assim: quando eu disser ao justo que certamente viverá. Aqui é o justo, aleluias. Quando Deus disser para o justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar iniquidade. A iniquidade é o pecado. Amém, Jesus. Oh, glórias. Então, ele confiando, o justo confiando. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, ou seja, vai ser salvo, né? E ele confiando na sua justiça, porque ele está praticando a justiça. Está sendo uma pessoa justa. Aí ele vier praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Olha só. Então, quando ele praticar iniquidade, o justo, não vai vir à memória de Deus todas as suas justiças. Não. Mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Então, a gente tem que ir até o fim. O Senhor Jesus falou lá em Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos que perseverar até o fim da nossa vida aqui nessa terra. Enquanto fôlego de vida nós tiver nas nossas narinas, no nosso nariz, enquanto nós estiver respirando, nós temos que perseverar no caminho do Senhor. Não adianta nada você perseverar no caminho do Senhor 50 anos, pertinho de morrer você se afasta. Não, você vai perder a salvação. Aquilo ali que você fez, toda aquela justiça, aquelas coisas, não vai vir à memória de Deus. Ele mesmo diz aqui: quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças. Olha, não vai vir à memória de Deus, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Isso é muito forte. Louvado seja o Senhor. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás. Aqui é o perverso agora. Se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, aleluias, no versículo 16, de todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Ou seja,
quando o perverso se arrepender de fato e de verdade, quando o pecador se arrepender de fato e de verdade, todos aqueles pecados que ele cometeu não vai vir à memória de Deus. Deus vai perdoar completamente. Aleluias! Ele vai ter direito à vida eterna. Louvado seja o Senhor. Ezequiel 33:16. Ele diz: de todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Então o pecador vai viver. Você que anda na prática do pecado, que faz aquilo que não agrada ao Senhor, se você largar essas práticas e vir para Deus, Deus ele te perdoa. E Deus ele está disposto a te perdoar. Qualquer hora que você tomar a decisão de largar o pecado, o erro, a vida errada e vir para Ele, Deus ele está sempre com os braços estendidos para te salvar. Louvado seja o Senhor. Todavia, os filhos, no versículo 17, Ezequiel 33:17. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor. Ou seja, tem muita gente por aí dizendo que o caminho de Deus não é reto. Tem muita gente, eu escuto isso direto, que a Bíblia é inventada pelo homem, que isso aí é uma grande mentira. Não. Eles começam a falar contra a Bíblia. Eu já vejo gente queimando a Bíblia, falando mal da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz aqui, ó: todavia os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. O próprio caminho do povo é que não é reto, diz o Senhor. Aleluias! O caminho do homem sem Jesus, ele não é reto de maneira nenhuma. O caminho de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, sem Deus, não é reto. Reto é o caminho da pessoa que está com Deus. Reto é o caminho de Deus. Aleluias! Louvado seja o Senhor. Aleluias. E no versículo 18 diz: desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. Ou seja, se o justo se desviar, ele vai morrer no pecado e vai perder a salvação. E convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isto mesmo viverá. Aleluias! Porque o perverso se converteu, ele vai viver. Vai ter direito à vida eterna. Aleluias! Deus é bom demais. No versículo 20, diz a mesma coisa, repete de novo. Deus adverte duas vezes: todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor. Isso é muito forte, hein? Louvado seja o Senhor. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei. Deus está dizendo aqui, Deus vai julgar. Deus ele vai julgar toda a humanidade. E do julgamento dele ninguém vai escapar. Tudo que o homem faz, tudo que o homem está fazendo, ele vai prestar conta com Deus. Nada passa longe dos olhos de Deus. Deus vê tudo. Tudo que você faz, que eu faço, que nós fazemos, Deus ele está vendo tudo. Ele vê tudo, ele sabe de tudo. Ele está em todo lugar.
Os olhos dele estão em todo lugar. Louvado seja o Senhor. A Bíblia mesmo diz que do lugar de sua morada, ele olha para a terra e ele vê todos os habitantes da terra. Ele contempla as obras das suas mãos. Aleluias. Então Deus ele vai julgar. E ele vai julgar como? Ele vai julgar cada um segundo os seus caminhos. Ou seja, ele vai julgar segundo as suas ações, as nossas ações, as nossas obras. Isso é o que você faz, o que eu faço, o que nós fazemos por meio do nosso corpo, por meio das nossas mãos, dos nossos olhos, do que nós falamos. Deus ele vai julgar. Aleluias. E a palavra de Deus diz aqui em segunda Crônicas, no capítulo 7, segunda Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14 ao 16, diz bem assim: se o meu povo, o povo de Deus, o povo que se voltar para Deus, a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que nome é esse? O nome de Jesus Cristo. Porque esse nome está acima de todo nome, tanto no céu como na terra, como debaixo da terra. E ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, tanto no céu como na terra. Todo o joelho se dobrará e toda língua confessará. Aleluia. Está escrito isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluias! Ô glórias! Então Deus está querendo o quê? Quem chama pelo nome de Deus, quem busca Deus, com D maiúsculo, quem busca pelo Senhor Jesus, aceita o Senhor Jesus. Se humilhar, nós temos que se humilhar, orar e buscar, e me buscar. Se humilhar, nós temos que orar na presença do Senhor, orar, buscar Ele de dia, na madrugada. A palavra de Deus diz lá em Provérbio, diz que aqueles que me buscam de madrugada me acharão. Ou seja, Deus ele está dizendo ali, quem me busca na madrugada vai me achar. Então, se busca na madrugada, busca durante a manhã, durante a tarde, mas busca vai ser achada por ele. Aleluias. E se converter dos seus maus caminhos, ou seja, não fazer mais aquelas coisas erradas que fazia. Se você estava indo por um caminho que estava desagradando ao Senhor, não vá mais por esse caminho. Não faça mais aquilo que você estava fazendo. Vá por este caminho que se chama Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo, ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Aleluias. Estão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar.
Aqui está falando na casa do Senhor, no templo, na igreja. Mas aqui também serve na sua casa. Quando você busca Deus, você fala com Deus na sua casa, debaixo de um pé de árvore, onde você estiver, Deus ele vai te ouvir. Quando você buscar Ele de coração aberto, quando você abrir a porta para Ele entrar, para Ele fazer morada, Ele diz: estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Tanto na igreja, como na tua casa, no teu trabalho, no colégio, se você estiver orando, Deus ele vai responder a tua oração. Então fale com Deus aonde você estiver. Não fale só na igreja, não. Às vezes tem muitas pessoas que têm o costume de buscar o Senhor só quando está lá na igreja. Quando sai da igreja que vai para casa, aí às vezes nem abre mais a Bíblia. Não, tem que abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em casa também, meditar nela, de dia e de noite. Aleluias! Pois a palavra de Deus ela é a nossa espada. Ela é a nossa arma de guerra. Com ela que nós vence o mal, o diabo. O Senhor Jesus falou para Satanás. O diabo ele veio querer perseguir Jesus lá no deserto. Mas lá no deserto, o diabo ele veio usando a espada. Ele veio usando a palavra de Deus. Ele veio usando a palavra com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus já estava com 40 dias sem comer. Estava com fome. Ele sabia que Jesus estava com fome. Ele queria pôr dúvida em Jesus. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Aí ele disse mais. Ele levou a um pináculo, um lugar bem alto, e falou: tudo isso aqui te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus falou o que para ele? Adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só Ele darás culto. E ele disse também. Ele levou Jesus em um lugar alto, falou: atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde. Aí Jesus falou o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha o diabo usando até a palavra. Mas Jesus venceu também usando a palavra. Então nós temos que usar a palavra a favor de nós. Ela é a nossa espada, é a nossa arma. É a nossa fé. Aleluia. E aqui em Eclesiastes 12 diz, Eclesiastes, no capítulo 12, diz bem assim. Eclesiastes 12, no versículo 13 ao 14. Diz bem assim: de tudo o que se tem ouvido, a soma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Ou seja, de tudo que você ouviu, de tudo que eu ouvi, da palavra de Deus, a conclusão é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. O dever é o quê? O dever é uma obrigação. Porque se eu não fizer isso, eu não sou salvo. Claro que a gente tem um livre-arbítrio, mas
de querer Deus ou não. Mas se você quiser Deus, essa aqui é uma obrigação nossa. Obedecer a palavra de Deus, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Aleluias. Porque isto é o dever de todo homem. Ainda diz mais no versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Deus vai trazer a juízo, ou seja, Deus vai trazer à tona todas as obras, até as que estão escondidas, aquelas obras que ninguém sabe, aquele erro que você fez que ninguém sabe. Deus ele vai fazer vir à tona, ele vai vir. Quer sejam boas, quer sejam más. Aleluias. Ou seja, tudo que você fez, tudo que eu faço, quer seja bom ou quer seja ruim, Deus vai fazer vir à tona. Até aquelas que estão escondidas, que ninguém sabe. Aquelas coisas que você faz que ninguém sabe. Mas Deus, ele sabe de tudo. E ele vai fazer vir à tona tudo isso. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Nada, 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 nada. Aleluias. Louvado seja o Senhor. E diz mais, em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, do versículo 8 ao 12, diz bem assim, aleluias, louvado seja o Senhor, diz bem assim, Mateus capítulo 5, no versículo 8 ao 12. Bem-aventurados os limpos de coração, porque é forte. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Olha a importância de você ter o coração limpo, um coração puro. Nós temos o coração puro, coração limpo. Esse coração limpo é um coração que não guarda mágoa, ódio, rancor de ninguém. Que não guarda ressentimento. Não. É um coração que perdoa. Aleluias. Porque essas pessoas que procuram ter o coração limpo, a Bíblia diz que vai ver a Deus. Se vai ver a Deus, vai ser salvo. Louvado seja o Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Oh, glórias. Aleluias. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, as pessoas que zelam pela paz, que querem a paz, são os pacificadores. A paz ela é um fruto do Espírito Santo. Ou seja, de Deus. Quem quer a paz é porque ele tem Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ou seja, aquelas pessoas que são perseguidas por causa da justiça, que são perseguidos por causa da palavra de Deus. A Bíblia está dizendo o que aqui? Bem-aventurados, eles são bem-aventurados. Mais que feliz. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Neste lugar agora, nesse momento agora, tem gente sendo perseguida por causa da palavra de Deus. Nesse mundo afora aí. Mas eles são bem-aventurados. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, por causa de Deus, por causa do Senhor Jesus, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Aleluias. Regozijai-vos. Olha só, a palavra de Deus está dizendo, regozijai-vos. Exaltai. Ou seja, fique feliz. Exaltai. Porque é grande o vosso galardão nos céus. O galardão desta pessoa é muito grande no céu. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aleluias! A vida daqueles profetas do passado também foi do mesmo jeito. Não foi fácil, não. O apóstolo Pedro, ele foi enterrado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo era Saulo, depois Deus mudou era Saulo, perdão. Era Saulo e Deus mudou para Paulo. Ele também morreu decapitado. Não foi fácil. A maioria daqueles homens de Deus foram mortos por causa da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz o quê? Bem-aventurados quando por minha causa vos injuriarem. As pessoas ficam iradas. E vos perseguirem. E mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, se você está sendo perseguido por causa da palavra de Deus, fica calmo. Fica feliz. Porque também perseguiram os profetas, os nossos heróis da fé também, lá no passado também. Então, nós também vamos ser perseguidos por causa da palavra de Deus. Porque quem está no pecado, quem está no erro, o mal sempre vai usar. O diabo sempre vai usar pessoas para perseguir quem está na prática da justiça. Porque o diabo, ele por si só, ele é injustiça pura. Não há justiça nenhuma nele. Ele só vem para roubar, matar e destruir. E Deus, ele veio para dar para salvação. Ele entregou o seu filho para nós termos o direito da salvação. Aleluias. Louvado seja o Senhor. E Mateus capítulo 5, no versículo 43 ao 45, diz bem assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Aleluias. Porque naquela época, na lei de Moisés, naquela época, era olho por olho, dente por dente. O leproso não podia ficar no convívio com as pessoas sadia. Ele tinha que ficar isolado. Hoje não. Hoje toma medicamentos aí e fica todo mundo junto. Antigamente, naquela época, era separado. Quando uma pessoa matava aí naquela época, porque queria mesmo, ele era morto também. Quando era acidentalmente, ele ficava a uma distância, tinha um lugar para ele lá. Mas não ficava junto.
com o povo. Os bruxos, se fosse pego algum feiticeiro, um bruxo, ele era morto. Um adúltero, a pessoa que estava na prática do adultério, também era morto também. Se fosse pego, ele era morto. Aí já hoje, Deus, quando Jesus morreu por nós, que ele levou o pecado, ele levou a maldição de todo mundo, agora isso aí acabou. Agora você tem o direito, ele deu para nós agora o livre-arbítrio. Você escolhe agora se você quer ser salvo ou não. Se você quiser continuar no adultério, continua. Só que se você morrer no adultério, você vai perder a sua salvação. Você quer continuar matando? Continue. Mas você vai perder a sua salvação. Se você não se arrepender antes, se der tempo de você se arrepender e vir para o Senhor Jesus, Deus ele é tão bom que até nisso Deus te perdoa. Se você só vive fazendo injustiça e você não quer parar, continue. Mas quando você partir daqui, quando você morrer, você vai perder a sua salvação. A não ser que você se converta e largue o seu caminho mau. Aleluia. Aí Jesus ele já disse o quê? No 43 de novo, diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ou seja, nós temos que amar os nossos inimigos e orar pelas pessoas que nos perseguem. Nós temos que fazer isso. E nós somos obrigados a fazer isso. É a palavra de Deus que está dizendo aqui. No versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Olha aí. Se você quiser ser filho ou filha de Deus, ame o seu inimigo. Ora para aquelas pessoas que te perseguem. Ora por eles. Para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Esse Pai Celeste aqui é Deus. Se você quiser ser filho de Deus, ora pelaquela pessoa que quer o teu mal. Ame a Ele. Ora por Ele. Porque Deus ele não quer salvar só você não. Ele quer salvar ele também. Se ele faz isso é porque ele não conhece a palavra de Deus ainda. Ele não conhece a verdade. Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Ainda diz mais. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Deus ele faz vir o sol sobre as pessoas boas e sobre as pessoas más. Aleluia. E vir chuvas sobre os justos e injustos. Ou seja, a chuva ela não cai só pro justo não. Ela cai pro injusto também. O perverso também. Aleluia. Ao tanto que Deus é bom. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem,
para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vi chuvas sobre o justo e os injustos. Sobre justo e injusto. Aleluias. E a palavra de Deus diz para nós também. Nós temos que viver no Espírito e não viver nas obras da carne. Nós temos que morrer para as obras da carne e viver no Espírito. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluias. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus diz bem assim, em Gálatas, capítulo 5. Louvado seja o Senhor. Gálatas, capítulo 5, no versículo 19 ao 25, diz bem assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Olha, a prostituição ela é uma obra da carne. Aleluias. E prostituição é quando um homem ou uma mulher faz relações sem ser casados. O correto é casar primeiro, aí fazer isso. E também tem a prostituição também, a pessoa ficar se prostrando diante de ídolos, diante de imagem, diante de pessoas. Ficar se prostrando. Temos que se prostrar somente para Deus. Louvado seja o Senhor. A pessoa fica idolatrando ali. Tem gente que idolatra pessoas. Nós temos que idolatrar somente o nosso Deus. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluias. Idolatria. Vou repetir de novo. No versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, impureza. É o que foi dito lá em Mateus capítulo 5, versículo 8. Impureza. Bem-aventurado os que têm um coração puro, porque verão a Deus. Ou seja, impureza é a pessoa que guarda mágoa, ódio, rancor, raiva, ele não perdoa. Essa pessoa tá impuro. Ele não é uma pessoa pura. Ele não tem um coração puro. Aleluias. Lascívia, idolatria, feitiçarias, até a feitiçaria também, inimizades, pessoas que andam intrigadas uma com a outra, não falam uma com a outra, por besteira, porfias, ciúmes. Até o ciúme é uma obra da carne. Tudo isso aqui é uma obra da carne. Quem estiver fazendo isso aqui não é salvo, não. Não vai ser salvo, não. Quem estiver aceitando alguma dessas obras aqui, vai ficar. Ele não vai ser salvo. Ciúmes. O homem que tem ciúme da mulher. A mulher que tem ciúme do homem. Que não deixa ele ter liberdade. Que não deixa ela ter liberdade de conversar com os parentes, visitar a família, fica proibindo, com ciúme.
essa pessoa não é salva, não. Ela não vai ser salva. A não ser que se arrepender e parar com isso. Porque o ciúme também é uma obra da carne. O único que pode ter ciúme da gente se chama Espírito Santo. Ele tem ciúme da gente. O Espírito Santo ele não quer perder nenhum de nós. Aleluias. Demais. Iras. Pessoa que anda irada. Carnal. Discórdias. Que fica tendo discórdia. Contendas, né? De palavra também. Aqui não é discórdia só de ficar discordando, não. Até de palavra também, se ficar retrucando de palavra, tá tendo ali uma discórdia, tá tendo uma contenda ali. Dissensões, facções, até a facção. Você que tá vendo essa mensagem, se você tá envolvido na facção, saia dela. É pro bem da sua alma. Porque se você morrer na facção, você vai perder a sua salvação. Porque isso aí também é obra da carne. Deus ele não aceita isso aí. É obra da carne. Invejas. Inveja, pessoa que tem inveja uma das outras. Bebedices. Olha só. Deus ele não quer que a pessoa fique em bebedice. Não. É obra da carne. Glutonaria. A glutonaria é aquela pessoa que come, come, come. Quanto mais come, quanto mais quer comer. É o guloso, o glutão. Esse que é a glutonaria. Aí a palavra de Deus diz o quê? E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha só, não vai herdar o reino de Deus os que praticar essas coisas aqui. É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. Eu apenas li o que está escrito na palavra de Deus aqui. Isso é forte. No versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Aqui é o que Deus quer para nós. O fruto do Espírito Santo. O Espírito de Deus. Mas que nós temos que viver pelo Espírito. É por isso aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aleluias! Só não há lei contra as pessoas que vivem assim, pelo Espírito. Mas aqueles que não vivem no Espírito, a lei continua neles. Porque eles não estão obedecendo a lei. Mas os que estão em Espírito, a lei não tem autonomia para eles não, porque eles estão com Deus. Eles estão vivendo em Espírito. E a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Aleluias. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aleluias. Ainda diz mais. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas concupiscências.
e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aí diz no versículo 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, nós temos que andar no Espírito. Se nós vivemos no Espírito, nós temos que andar no Espírito. Nós temos que mostrar que somos pessoas de Deus. Pessoas que estamos fazendo a vontade do Senhor. E não do mundo. Do Senhor Jesus. Não do mundo. Temos que fazer a diferença. Aleluias. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 9 ao 11, diz bem assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? A pessoa que é injusta não vai herdar o reino de Deus. Nós temos que ser justos, porque Deus também é justo. Aleluias. Não vos enganeis. Não é nem para se enganar. Nem impuros. Impuro, de novo. Nem impuro. Pessoa que guarda mágoa, ódio, rancor. Que ela está toda impura ali. O coração não está puro. Nem idólatras, que ficam adorando imagem. Nem adúlteros. Nem efeminados. Pessoa que o homem quer ser mulher ou vice-versa, efeminado. Aqui não é eu que digo, é a palavra de Deus que diz. Efeminado. Nem sodomitas. Sodomita também. O povo de Sodoma, eles queriam abusar dos próprios anjos. Eles queriam abusar do anjo do Senhor. Eles pediram para Ló mandar aqueles dois homens que entraram na casa dele, que era dois anjos, porque eles queriam abusar deles. Aí o Ló falou: não, eu tenho duas filhas virgens, faz dela o que você quiser. Mas esse daqui não, estão sob a proteção do meu teto. Aquele povo se indignou ali contra Ló, contra os dois anjos e contra a família de Ló. Foi quando aqueles dois homens estenderam a mão e cegaram todo aquele povo. E os anjos pegaram o Ló, pegou as filhas de Ló e a esposa e levaram dali. Foi quando a mulher de Ló ainda olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ou seja, a gente nunca pode olhar para trás. Se você está no caminho do Senhor Jesus, não olhe para trás. Siga sempre em frente. Não pare pelo caminho. Não fique olhando para trás. É só para frente. O nosso alvo é Jesus Cristo. O caminho é Jesus. Aleluias. Diz mais. No versículo 10. Nem ladrões, nem avarentos. Pessoa que tem a mão fechada, que não gosta de ajudar ninguém. Nem avarento. Apegada a bem material, apegada ao dinheiro. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados. Olha só, nem os bêbados. Não é eu que digo, a palavra de Deus está dizendo aqui. 1 Coríntios 6, no versículo 10. Nem bêbados, nem maldizentes. Maldizente é a pessoa que fica falando mal uma das outras. Fica falando mal do seu próximo. Nem roubadores. O que a palavra de Deus diz aqui? Nem roubadores. Aí diz,
herdarão o reino de Deus. Ou seja, nenhuma dessas pessoas aqui vai herdar o reino de Deus. Ou seja, nenhuma dessas pessoas vai ser salva. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Isso é muito forte. Tais fostes alguns de vós, mas vós, olha, tá falando aqui, tais fostes alguns de vós. Antigamente nós era assim também. Nós vivíamos uns pecados, uma vida errada dessa também. A gente já fomos assim. Mas agora a Bíblia diz o quê? Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus. E fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia! Nós fomos justificados em Cristo Jesus. Oh, glórias! E a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 21, no versículo 7 a 8, diz bem assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aleluias! O vencedor herdará essas coisas. Vai herdar a salvação. Vai morar naquele lugar maravilhoso, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Aleluias! Oh, glórias! Andar na rua de ouro. A cidade santa, a Bíblia diz, louvado seja o Senhor, a cidade santa, a palavra de Deus diz que ela é de ouro puro. Ela é ouro puro. A praça da cidade, ela é de ouro puro. O muro de jaspe. E você tem o seu lugar lá. A sua morada verdadeira é lá. A minha morada é lá. Só basta nós aceitar o Senhor Jesus e continuar firme nos caminhos dele até o último dia da nossa vida. Pois o Senhor Jesus, ele é o caminho. A Bíblia diz isso, lá em João 14. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é o caminho. Não tem outro caminho que nos leva a Deus, a não ser Jesus Cristo. Aquele ladrão na cruz que Jesus estava no meio, tinha uma esquerda e uma direita. Um daquele ladrão se arrependeu. Ele não era evangélico. Ele não era batizado. E também não dava tempo também dele fazer isso. Que ele já ia morrer. Mas ele se arrependeu. Ele reconheceu o Senhor Jesus ali. E ele falou: Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. Jesus falou o que para ele? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Olha só, o momento é hoje. Agora. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Porque ele se arrependeu. Então o momento da gente se arrepender é hoje, é agora. Se arrependa dos seus caminhos maus. Volte para o Senhor Jesus, obedeça a palavra do Senhor. Aleluias! E a Bíblia diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis. Olha só, outra lista. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos. O incrédulo é a pessoa que não acredita em Deus de jeito nenhum. Ele morre, né, dizendo que Deus não existe, que não existe inferno, não existe Deus, e não acredita de jeito nenhum.
Esse é o incrédulo. Aos abomináveis, que ficam fazendo pecados terríveis. Os abomináveis. Aos assassinos, as pessoas que ficam matando umas às outras. Aos impuros, de novo, que guardam mágoa, ódio, rancor. Aos feiticeiros, os feiticeiros de novo. Aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olha só, essa lista aqui, a parte que cabe a eles será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, a segunda morte é o lago de fogo. Aquele que não foi achado com o nome escrito no livro da vida, esse vai ser lançado lá. E quem morre nessa lista de pecado aqui também, quem é covarde, se acovarda, não aceita as coisas de Deus de jeito nenhum, por qualquer momento, por qualquer coisinha larga Deus. Aos incrédulos, os abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras. A Bíblia diz, e a todos os mentirosos. Não é só um mentiroso, é a todos os mentirosos. Todos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É o lago de fogo. Então nós temos que ser verdadeiro. Nós temos que falar a verdade para o nosso próximo. Aleluias. E a Bíblia diz, em Apocalipse 21, do versículo 1 ao 4, diz bem assim: o novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra. Aqui foi quando o apóstolo João estava na ilha de Patmos e ele foi levado em espírito neste lugar, a um lugar, e o Senhor mostrou para ele tudo isso aqui. Ele se achava em espírito, e Deus mostrou para ele tudo isso aqui e falou para ele escrever. O Senhor Jesus falou para ele escrever, porque tudo isso aqui vai se cumprir naquele grande dia. Aqui Deus ia mostrar para ele o que ia acontecer com os pecadores que não se arrependem e com os salvos. Para onde vai os pecadores e para onde vai as pessoas salvas. Aleluias. Vi o novo céu, aqui o apóstolo João está falando. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ou seja, lá não vai ter mais, não vai ter mar não. Vai ter o rio da água da vida, mas mar não. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Ou seja, a cidade santa, agora por enquanto ela se encontra lá no céu, mas ela vai descer para essa terra. Quando o fogo, quando Deus, naquele grande dia do juízo, Deus mandar fogo nessa terra e queimar tudo que está aqui nessa terra, a terra vai ser purificada, queimada e purificada pelo fogo de Deus. Tudo que está aqui nessa terra, casa, prédio, tudo que tem aqui, vai desaparecer, vai ser queimado pelo fogo, tudo vai derreter. Não vai ficar nada. Depois da terra ser purificada, a cidade santa que está lá no céu, olha só, no versículo 2,
Apocalipse 21, no versículo 2. Diz bem assim: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, aleluia, que descia do céu, ou seja, ela vai descer do céu da parte de Deus. E a cidade santa, depois que a terra ser purificada pelo fogo, ela for queimada todinha, tudo que está aqui desaparecer, sumir, a cidade santa vai vir para essa terra aqui, onde nós estamos agora, onde nós estamos. E os salvos vão morar nessa terra, dentro da cidade santa. Aleluias! Ô glórias! No versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ô glórias! Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ou seja, Deus vai estar com a gente. Quando fala homem, é homem e mulher. Deus vai estar com os salvos. Já pensou a gente ver Deus do jeito que Ele é? A gente está no meio dele? Ô glória! Aqui Deus já está. Mas quando tem uma ou duas pessoas reunidas no nome de Deus, quando tem duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, Ele está presente. Mas a gente não vê Ele. E lá a gente vai ver Ele do jeito que Ele é. Vamos ver o Senhor Jesus. Ô glórias! Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus. Aleluias! Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ou seja, hoje a gente já somos povo de Deus. Aquele que aceita viver na justiça, que procura fazer aquilo que agrada ao Senhor, mesmo a gente sendo falho, mas quando você reconhece que você falhou em alguma coisa, ou pensou um erro, uma maldade, alguma coisa, aí você vai lá e pede perdão para Deus, e procura não fazer mais aquilo mais. Você luta com o pecado, contra o pecado, porque nós não somos perfeitos. Perfeito somente o Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que lutar contra o pecado todo dia. A Bíblia diz o quê? Quando Caim matou Abel: Eis que o pecado todo dia jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Todo dia o pecado vai vir na nossa porta, vai vir até nós. Mas cumpre a nós dominar. Dominar o pecado ou ceder a ele. Quando a gente cede a ele, a gente está aceitando fazer a vontade de Satanás. E desobedecer a Deus. Aleluia! Então a gente tem que dizer não para o pecado todo dia. Tem uma diferença muito grande entre ser pecador. Pecador, todo mundo é pecador. Porque ninguém é perfeito. Tem uma diferença entre ser pecador e viver na prática do pecado. Viver na prática do pecado é aquela pessoa que já assumiu. Ele é pecador, ele não quer parar de pecar e ele não quer mudar, não quer parar. Ele gosta do pecado, tem prazer no pecado. E já tem aquela pessoa que um exemplo, vou dar só um exemplo. Poderia dar vários, mas ele tá andando, ele é evangélico, ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas essa pessoa tá andando no quintal. Tem um tijolo no meio do quintal. Ele dá uma topada. Bate o pé naquele tijolo.
Aí sem querer ele solta um palavrão. Opa, ele pecou, mas se ele não aceita isso mais, quando na mesma hora ele já pede perdão para Deus e ele procura vigiar para não falar mais pecado, não falar mais palavrão, quer dizer, é porque se falar mais palavrão, vai ser mais pecado. Então, ele vigiar, guardar a porta da boca, né? Porque a Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é palavras erradas, palavrão, palavra errada, que não agrada a Deus. Não é para sair da nossa boca, mas somente aquela que edifica tanto nós como o nosso próximo. Aí a pessoa vai lá e para de falar palavrão. Ele não fala mais. Ele vigia. Às vezes quando ele pensa em falar, ele beija a boca, mas ele não fala. Ali ele está lutando contra o pecado. É um pecador, mas ele luta contra o pecado. Ele não aceita o pecado. Esse é o que é salvo. E aquele que vive na prática do pecado e não quer largar o pecado de jeito nenhum, esse aí está perdido. Se morrer e não pedir perdão antes, não dá tempo de se arrepender. É aquele que vive na prática do pecado. Tem diferença entre ser pecador e viver na prática do pecado. Aleluias. E a Bíblia mesmo diz, no versículo 3 de novo: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Que honra, hein? Deus habitará com eles. Oh, glória! Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo, aleluias, estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não vai ter mais morte lá, não. Só tem morte aqui, nessa terra onde nós estamos. Aqui tem morte direto, assassinato. Assassinato em cima de assassinato, homicídio em cima de homicídio. Aqui tem, mas lá não tem não. Lá é só alegria. Ô glória! Ele lhes enxugará dos olhos, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto. Se não tem morte, não tem luto. Aleluias. Nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluias. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz para nós aqui, em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 3 ao 5, diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nunca mais haverá qualquer maldição. Não vai ter maldição nenhuma lá na Cidade Santa. A Nova Jerusalém vai ser um próprio paraíso. Oh, glória! Uma cidade toda feita de ouro puro. Oh! A praça da cidade de ouro puro, a rua de ouro, muro de jaspe. Você tem o seu lugarzinho preparado lá. A sua morada está lá. Jesus disse lá em João 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for isso, eu vou teria dito. Tem muitas moradas lá. A sua está lá, a minha está lá. Não aceite perder a sua morada lá, não. Aleluia. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Olha só, vai ter dois tronos lá. Vai ter o trono de Deus e o do Cordeiro, aqui está falando nessa passagem. O trono do Cordeiro e o trono de Deus. O Cordeiro é o Senhor Jesus. Ou seja, vai ter o trono de Deus e o trono do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus vinha até João, o apóstolo João, para ele ser batizado por João, quando João viu Jesus, ele falou:
Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro ali, ele estava se referindo a Jesus Cristo. E os seus servos o servirão. Ou seja, nós servemos Deus aqui nessa terra e vamos servir a Deus lá no céu. Na terra também, né? Quando a cidade santa descer para cá. Porque a cidade santa ela vai descer do céu para a terra, quando depois que ela ser queimada todinha, depois que ela ser purificada. E nós vamos morar nessa terra novamente, na cidade santa, dentro da cidade santa. Junto com Deus, com o Senhor Jesus, com todos os salvos e com os santos anjos de Deus. Aleluia! Contemplarão a sua face, ou seja, nós vamos ver a face de Deus. Nós vamos ver Deus do jeito que Ele é. Eita glória! Contemplarão a sua face. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas naquele grande dia nós vamos ver Deus. Ele vai estar no nosso meio. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite. Não vai ter noite lá não. Nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol. Ou seja, não vai ter sol. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Ou seja, a luz de Deus, só a luz de Deus, a glória de Deus, vai iluminar todo aquele lugar. Aleluias! Louvado seja o Senhor. Aleluias! E a palavra de Deus diz para nós aqui, em Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 1 e 2. As bênçãos decorrentes da obediência. Bênçãos decorrentes à obediência. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então, se nós obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus, as bênçãos do Senhor vai vir atrás de nós, vai correr atrás de nós. Não é nós que vamos correr atrás da bênção. Aleluias! É a palavra de Deus que está dizendo aqui. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Virão sobre ti e te alcançarão. Se vai alcançar é porque você vai estar na frente. E a bênção vai te alcançar quando você obedecer a Deus. Aí diz, bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Vai ser bendito, feliz na cidade e no campo, aleluia. E o Senhor Jesus diz aqui em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, no versículo 33. Ele diz bem assim. Jesus confirmando. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluias! Então, quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, todas essas coisas aqui vai ser acrescentada automaticamente. Quando você busca
Deus em primeiro lugar, o reino dele e a sua justiça, tudo que você precisa, tudo que você está querendo, vai vir até você automaticamente. Não precisa se preocupar. Não precisa viver ansioso, preocupado. Não. Só busque a Deus em primeiro lugar. Quando você tem Deus, você tem as bênçãos. Quando você tem Deus, você tem as bênçãos. Porque quem tem Deus, ele é abençoado. Porque quem tem Deus, ele tem tudo. Ele tem paz, ainda que passa por várias tribulações e lutas. Porque a palavra de Deus diz que o próprio Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições. Jesus falou que nós vamos ter aflições nesse mundo. Mas no meio dessas aflições, você vai ter paz. Vai ter amor, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Só tem paz de verdade quem tem Deus. Quem não tem Deus não tem paz. Aleluias. Então, para nós aqui, a palavra de Deus está dizendo, para nós finalizar, Mateus 6, no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, ou seja, o reino de Deus. Ou seja, buscar Deus. Quando a gente busca Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo que você precisa, roupa, alimento, tudo que você precisa, vai vir automaticamente. Ou seja, Deus ele vai fazer vir até você. Ou seja, ele vai abrir porta de emprego, ele vai dar saúde para você ir à luta, ele vai te abençoar lá no seu trabalho, ele vai te abençoar lá no teu colégio, para você se formar em um juiz, naquilo que você quiser fazer, um enfermeiro, um advogado. Deus, ele vai te abençoar lá. Ele vai te encaminhar, ele vai colocar no seu coração, na sua mente, e ele vai te dar força, vai te dar saúde e vai te dar sabedoria para você. Você faz a sua parte e Deus ele vai fazer a dele. Tem um parente seu desempregado, você vai orar por ele. Deus ele, através de você, Deus ele vai abrir uma porta de emprego para ele. Quando você orar, porque a palavra de Deus diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Quando você ora, Deus ele responde. Deus ele ouve a tua oração. Busca ele. E um segredo bom, principalmente na madrugada, porque a palavra de Deus diz em Provérbio, o próprio Deus ele fala aqui, ele diz assim: os que me buscam de madrugada me acharão. Olha só. É bom buscar a Deus a todo momento, de manhã, de tarde, de noite, mas de madrugada Deus ele dá uma referência ali muito boa. Amém? Louvado seja o Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida grandemente em nome de Jesus. Seja abençoado pela mão de Deus, o nosso Pai, o Pai de Jesus Cristo. Seja abençoado pela mão de Deus em o nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o Senhor. Aleluias. Aleluia, Senhor. Glória a Deus.